O preço dos imóveis subiu muito nos últimos anos aqui no Brasil. E essa valorização rápida fez com que muita gente começasse a se perguntar se estamos vivendo uma bolha, como aconteceu nos Estados Unidos. Será? Veja na reportagem da série Em Obras. No Brasil, se vendeu tanto imóvel como agora nos últimos 4 ou 5 anos. Começou a vender 8 horas da manhã, meio-dia tinha acabado. Tentamos mudar a tabela, não deu tempo. Nós vendemos o lançamento a 350. Esse mesmo apartamento hoje, ele não sai por menos de 600 mil reais. O preço de um apartamento depende do tamanho do imóvel, do estado de conservação, do material usado, dos acabamentos, mas principalmente da localização. Se você quiser morar na praia do Leblon ou de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, prepare o bolso. Um imóvel aqui pode custar até 32 milhões de reais. Você ouviu direitinho, 32 milhões de reais. Foi exatamente por esse preço que um apartamento de 600 metros quadrados foi vendido naquele prédio. Aqui no Rio, por exemplo, você vai na Zona Sul, você não tem mais terrenos para edificar. Então, nessas regiões, tem uma valorização, mas é aquela lei de mercado, de oferta e procura. Esse aumento de preços não é um fenômeno apenas do Rio de Janeiro, não. Brasília também teve uma valorização impressionante. Na região do Plano Piloto, com certeza o valor médio está um pouquinho acima ainda do Rio de Janeiro, porque a renda é maior. O que acontece é que o Plano Piloto de Brasília está completamente asfixiado. A única alternativa é procurar sair do Plano Piloto. Bairros inteiros vêm surgindo em várias cidades brasileiras. Aqui em Brasília, um dos destaques é Águas Claras. Até a década de 90 não havia nada aqui. Era um imenso matagal. De lá para cá, tudo mudou. 800 prédios brotaram do chão. O número de moradores aumentou quase 4 vezes. Agora são 150 mil habitantes. O mercado imobiliário brasileiro está tão aquecido que tem gente que acha que podemos viver uma bolha. Ela acontece quando os preços sobem tanto que quem comprou não consegue mais pagar pelo imóvel. A primeira consequência é a redução na procura por financiamento e logo depois a queda dos preços num efeito dominó. Tem economista que diz que começa a aparecer em algumas cidades brasileiras um dos sintomas de bolha. Que há um descolamento imenso entre o preço de imóveis e o preço de aluguéis. Eles devem andar mais ou menos equilibrados. Aqui em São Paulo os preços subiram muito, sobretudo de imóveis novos. A gente não viu o aluguel acompanhando. Em 3 anos, os imóveis em São Paulo ficaram 85% mais caros, enquanto o aluguel subiu menos de 40%. No Rio, os imóveis dobraram de preço. Para alugar também subiu, só que numa velocidade bem menor. O perigo do valor do aluguel muito baixo é desestimular a compra. A pessoa acaba optando por alugar e deixar o dinheiro que tem rendendo no banco. Um dos sintomas mais fortes de bolha é quando o desempenho da economia não justifica os preços cobrados pelo mercado. E isso não acontece aqui no Brasil. O sistema financeiro brasileiro é sólido e a família brasileira está com um crescimento de renda bastante forte. Então é isso, na verdade, que está explicando esse aumento de preços muito forte que a gente teve no passado recente. Eu acho que não existe bolha no país, nem de demanda, nem de crédito. Nos Estados Unidos foi bem diferente. A bolha imobiliária estourou em 2008, como conta a correspondente Elaine Basti. Aqui nos Estados Unidos, a crise começou com um superaquecimento do mercado imobiliário. Com muito crédito disponível, muita gente decidiu comprar casas apostando na alta dos preços. E eles realmente subiram. Alguns imóveis tiveram preço quadruplicado. Aí a bolha estourou e até agora o país não se recuperou desse vale.
muito dinheiro para emprestar, os bancos não eram rigorosos na seleção e davam crédito até mesmo para quem não tinha como comprovar rendas. Por exemplo, o americano ia ao banco e financiava uma casa no valor de $300 mil. Como os imóveis na época estavam se valorizando muito rápido aqui nos Estados Unidos, em pouco tempo a casa valia bem mais, vamos dizer $400 mil. Essa diferença de 100 mil dava a ele o direito de ir ao banco e pegar esse dinheiro emprestado, fazer uma dívida nova para gastar como quisesse. O problema começou quando os preços das casas caíram, as prestações subiram e muita gente teve que devolver a casa para se livrar da dívida. Conclusão: os bancos tiveram que leiloar os imóveis. Com muita casa sendo vendida, os preços despencaram. Segundo Jonathan Miller, que é presidente de uma consultoria especializada em mercado imobiliário, o preço dos imóveis hoje nos Estados Unidos ainda está em média 30% abaixo do pico alcançado em meados de 2006. A bolha estourou 2 anos depois, em 2008, atingindo todo o sistema financeiro. E até agora, o mercado imobiliário não se recuperou. A nossa realidade não é nada parecida com a americana. Lá o mercado é extremamente especulativo, ou seja, as pessoas compram para ganhar dinheiro em cima do mercado. Aqui não, aqui as pessoas compram para a sua própria habitação. Por que poderíamos ter uma bolha nesse sentido? Ou pela supervalorização do imóvel, ou pela falta de renda de quem vai pagar a prestação. Se nós tivermos essas duas pontas cuidadas, nós não teremos nenhum problema. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer outros fatores que contribuíram para a valorização dos imóveis no Brasil. O agronegócio na região centro-oeste, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.